O título da mensagem fala a respeito do jovem rico. Vamos entender vamos seguir o exemplo. Esse exemplo, né? Amém, irmão. Boa noite. E como se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Veja o que aconteceu nessa situação. Jesus estava caminhando ali no caminho. Correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, o que esse homem fez? Ele se ajoelhou. Presta atenção o que esse homem fez. Ele se ajoelhou, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este homem, Jesus passava no caminho. Este homem corre no encontro de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, chama Jesus de bom, e depois ele faz uma pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? Foi a pergunta que ele fez. Pense numa pergunta maravilhosa. Porque nada é mais importante do que a vida eterna. Nós não estamos falando de uma empresa, de algo que os nossos olhos veem. Estamos falando de algo que os nossos olhos não veem, porque nós cremos pela fé. Então, ele chamou Jesus de bom e perguntou. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão que é Deus. Só tem um que é bom, é Deus. Jesus, ele chamou Jesus de bom. Jesus disse: eu não sou bom. Bom é um só, é Deus. E aí, no 19, Jesus disse para ele: sabe os mandamentos. Por que Jesus disse isso? Porque sabe os mandamentos, porque ele era um judeu. Estava na lei de Moisés, os mandamentos, e ele, como nasceu numa família judia, ele tinha conhecimento dos mandamentos da lei de Deus. E aí Jesus foi e falou para ele: não matarás. O primeiro mandamento da lei: não matarás. Vírgula. O segundo mandamento: não cometa adultério. O segundo mandamento da lei de Deus. Jesus pregou para este homem. Jesus foi e disse para ele: não roubarás, ou seja, não furtarás, não dirás falsos testemunho, ou seja, não levante falsos outros, não julgue sem conhecer, não levante falso, não fale aquilo que você não sabe. E depois Jesus ele disse: não defraude, ou seja, não tire nada de ninguém. Veja que a diferença. Você está vendo aí que a palavra roubar e defraudar são dois mandamentos diferentes. Você observa aí a diferença de um mandamento para o outro. Não roubarás, não matarás. Ele está dizendo: não defraudarás a ninguém. O que ele está dizendo aqui: não furtará é não roubar, né? E não defraudará, ou seja, não tire nada de ninguém, não pegue nada do que é dos outros. É diferente?
porque ele sabe que é certo, e a pessoa não sabe, não conhece, ela vai lá e engana. É como você contrata uma mão de obra por não conhecer, e às vezes não tem nada a fazer, a pessoa vai lá e diz que tem, porque você não conhece. Ou você contrata uma pessoa para poder, ela, por exemplo, dar uma aula e a pessoa te enrola. Ela poderia ajudar, mas ela não ajuda. Ela está defraudando. Às vezes parece bobeira, coisas bobas. Aquilo que eu falei para o Tauan a respeito, quando ele foi lá na pessoa, ele foi lá na assistente social, ela disse: você tem direito o vale transporte para pegar ônibus, metrô, de graça, porque você está desempregado. Mas ele não está desempregado, ele está registrado, mas está trabalhando. Ah, mas é R$4,50, é R$5, todo mundo pega. Você não precisa. Eu falei para ele: você não precisa, porque Deus já abriu a porta de emprego, deixa para quem precisa. Porque às vezes para a gente parece uma coisa simples, mas o só de Deus é pecado. E um pouco de fermento, diz a palavra de Deus, que leveda a massa toda. E da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ou é doce ou é salgada. Ou é Deus ou é o diabo. Não tem negócio de ficar na mesa de um e do outro. Como o próprio Jesus disse, não temos como agradar dois senhores. Haveremos de entristecer e agradar um, ou entristecer um e desagradar um e agradar o outro. Então, defraudar. Esse mandamento que Jesus falou. E aí Jesus disse aqui: não defraudará ninguém. Ele disse o quê? Ninguém. Honra a teu pai e tua mãe. Esse foi o mandamento que Jesus pregou para aquele jovem que correu diante dele. Ao se ajoelhar, perguntou o que faria ele para herdar a vida eterna. Essa foi a pergunta dele para Jesus. Chamou Jesus de bom. E aí Jesus disse: ninguém é bom, só Deus é bom. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Ninguém é bom, só Deus é bom. Só Deus é bom. E aí, então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Diga, meu Deus. Este jovem, desde a juventude, por ser ele de natureza hebreu, de natureza judeu, conhecedor das leis de Deus, os mandamentos do Senhor, ele conhecia muito bem as sagradas escrituras, e ele observava e praticava isso que nós estamos ouvindo aí. E por isso Jesus amou. Jesus amou. Quando ele disse, Jesus sabia que ele fazia. Jesus, olha só, e Jesus gritando o amor. A Bíblia diz que Jesus o quê? Amou ele. Jesus amou. E disse: só uma coisa que falta. Jesus, depois de ter amado, virou para ele e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Diga glória a Deus. Ponto e vírgula. Veja só, Jesus amou muito este rapaz, esse jovem. E Jesus
Jesus colocou diante dele um desafio para ver se realmente ele queria ser salvo. Jesus mandou ele fazer uma escolha. Imagine como ele ficou impactado, porque ele não esperaria jamais, como Jesus era onisciente. Então ele tinha uma situação que tirava o amor dele a Deus e estava amando as coisas materiais mais do que a Deus. E aí foi provado, porque tem momento que nós vamos ter que ser provados para ver se o nosso amor está acima de todos. E apenas só Deus nós temos que amar acima de todos. Veja só. E aí Jesus pediu que ele fizesse uma troca. Qual era a troca? O que ele tinha que fazer para receber o reino de Deus dele? Vender tudo e dar aos pobres. Era o que ele tinha que fazer. Difícil ou não é? Fala para mim se não é difícil. Olha o que Jesus disse de Jó. Pega tudo que tem, vende e dá aos pobres. Em contrapartida, eu te darei um tesouro no reino de Deus. Significa que tudo que ele tinha não era mais importante do que aquilo que Jesus tinha para ele. Porque o que Jesus quer e tem para nós é eterno. O que o mundo nos oferece é tudo ilusório, tudo passageiro, tudo vai ficar. O bilionário vai chegar uma hora que toda a grana dele não vai pagá-lo, não vai tirar ele da servidão. Ele vai descer a servidão. Seja ele quem for, o homem mais poderoso do mundo, ele não vai impedir que a morte leve. O dinheiro dele não vai impedir que ele vá morrer. Ele vai morrer. E quando a morte chegar para ele, não há quem possa impedir isso. Ninguém pode impedir a morte, porque ela vem para todos. Porém, o tesouro do reino de Deus, ele é eterno. E é esse tesouro que nós temos que nos preocupar. Então, Jesus disse: terá um tesouro no céu. E Jesus disse: então, vem. E agora tem que fazer o quê? Segue. Agora tem que seguir. Agora tem mais um desafio. Precisa se manter no caminho, seguir Jesus. Jesus está dizendo aí que é para nós seguir uma religião, uma placa. Não, tem que seguir. Porque se Jesus é do céu, nós também temos que ser do céu. Então, veja só o que aconteceu no 22. Ele, porém, ficou alegre, feliz da vida. Foi isso, não? É forte, hein? Ele ficou contrariado, porque as coisas de Deus realmente deixa qualquer um que contrariado. Deus, quando Ele faz uma proposta para nós, quando Ele nos chama, Ele quer para nós o melhor. E Ele sabe o que é bom para os seus filhos. Nós, como os filhos, não sabemos o que é bom para nós, mas Deus sabe o que é bom para nós. Por isso que a palavra está dizendo que Deus é bom, porque Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Então, gente, ele, porém, contrariado com esta o quê? A palavra de Deus, ele não aceitou o quê? Ele não aceitou a palavra.
vivia os mandamentos de Deus, mas tinha uma coisa que amava mais do que a Deus. O que era? A riqueza, o dinheiro, a vida social, a vida pessoal, a família, mais do que Deus. Não pode. Eu amo a minha família, mas mais do que Deus não. Porque nenhum de nós aqui sabemos se podemos. Eu vou embora, a pastora vai ficar, ou ela vai embora primeiro que eu, junto não vai. E lá, aquele que fez as obras não esteve aqui, vai definir para que lado essa pessoa vai, qual o caminho que ela vai. Então nós precisamos despertar. A gente desperta. Isso não é pregação minha. O Jesus pregou. Ele mandou fazermos uma troca. Você quer ser salvo? Você não pediu vida eterna? Você não perguntou para mim o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Eu vou te falar para você o que você tem que fazer. Pega tudo o que tens, vende e dá aos pobres, e te darei no reino de Deus um tesouro. E aí ele ficou contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Trocou o tesouro que Jesus ofereceu nos céus pelas propriedades que ele tinha. Então Jesus, olhando ao redor, disse ao seu discípulo: agora a palavra veio para nós, direcionado. Deus está falando conosco. Agora ele está olhando, ele vai trazer para nós algo interessante, que ele diz: tão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm o quê? E o que as pessoas estão aqui na terra atrás de quê? O ser humano só se preocupa com isso, em ficar rico. As pessoas, elas se cansam, se falam, tudo que elas vivem é preocupado com isso. Seus carrões, suas mansões, seus iates, constrói um império terreno, mas não tem nada no céu, porque a cabeça dela, o coração dela, só está preocupado com os dias de vida aqui na terra. As pessoas só se preocupam com os dias de vida aqui na terra. Elas acham que a vida de uma pessoa se resume apenas a 60, 50, 70, 30, 20, 15, 17 anos. Porque hoje, qual é a grande dificuldade hoje? Obedecer pai e mãe. É o maior desafio da juventude. Obedecer pai e mãe. Hoje, a riqueza, a grande maioria delas, são construídas à base de defraudação. Defrauda. Contrata uma pessoa para uma empresa, além de não pagar o justo, ainda defrauda a pessoa de alguma forma. Engorda as contas. Nós vivemos um mundo doente, um mundo
pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes. E se nós não despertarmos, nós também haveremos de ficar doentes. Porque a gente vai começar a olhar para eles, e aí em algum momento a gente vai achar que não vale a pena manter-se fiel a Deus no caminho, e acaba nos deixando ser contaminado por essas coisas. E aí Jesus, os discípulos estranharam essas palavras. Até os discípulos ficaram estranhados a palavra de Deus. Mas Jesus insistiu em dizer: filhos, quão difícil é. Ele já fechou parênteses aqui, ó. Abriu parênteses. Para os que confiam aonde? Nas riquezas. Está vendo? Porque a pessoa, ela não confia o quê? Em Deus, e confia no que ela tem, no dinheiro, na riqueza, nas pessoas. Tem gente que confia nos outros, mas não confia em Deus. Às vezes a gente pede ajuda dos outros, preocupa muito com isso, mas não pede ajuda para quem? Para Deus. Está doente, com uma enfermidade, sofrendo, busca nos médicos, na ciência, mas aquilo que o dinheiro pode proporcionar à pessoa, mas ela não se rende ao poder de Deus. Então, o problema não é o dinheiro, não, é as pessoas. Dinheiro não tem culpa de nada. Não vamos colocar culpa em dinheiro. Ah, meu carro, culpado da minha vida é o meu carro, culpado da minha situação é esse, aquele que não é. Culpado sou eu. É o meu coração que é ruim, que é doente. Porque eu sou ensinado uma coisa e eu acabo fazendo outra, que não tem nada a ver com os ensinamentos que nós temos recebido. Eu posso ter uma mansão e continuar amando a Deus sobre todas as coisas. Eu posso morar naquela mansão. Eu posso. Deus, se fosse assim os palácios de Salomão, Salomão não deveria ter os seus palácios e continuar sendo sábio. Você está entendendo, Xana? Você pode ter. Deus não está condenando a riqueza, não. Não. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós, como Ele conhecia o coração deste jovem. E se nós tivermos apego às coisas materiais mais do que a Deus, aí sim nós estamos correndo perigo, sério, grave perigo. Esse é o problema. Se eu amar uma pessoa mais do que a Deus, aí sim. É porque a gente acaba se deixando ser corrompido. O problema do ser humano é que é fácil de ele ser corrompido. E o dinheiro é uma das coisas que é uma coisa, porque, como o próprio diz, uma coisa que falta. Então, o dinheiro é uma coisa, a riqueza é uma coisa fácil de tirar Deus da nossa vida. Homens que pregavam o Evangelho, que era simples quando vivia, quando não tinha glamour, quando não tinha estado, quando não era conhecido, era muito simples. Hoje se tornou o rei da cocada preta, como diz o ditado. Pergunta e continue sendo simples. E Deus vai continuar te dando. E quando você tiver, abençoe quem não tem.
comida, aquele que não tem uma roupa para vestir. Lembra? Tive fome, me deste de comer, estava nu e vestiste. Estava preso, fosse me visitar. Seja grato e retribua isso, porque Jesus mandou dar quem? A riqueza dele mandou dar quem? Os ricos e os pobres. Os pobres. Espera lá, deixa eu fazer uma obra de Deus. Eu todo mês vou abençoar, vou procurar famílias que estão passando fome, vou numa favela, conhecer a história da pessoa, vou levar uma cesta básica, porque eu sei o que é fome. Eu sei, eu sei o que é fome. Eu sei. Eu sei. Eu já passei muita fome. Muita. Fome. Tem coisa pior do que fome. Pensa uma coisa terrível, é fome. E lamentavelmente, essas pessoas não estão preocupadas. O cachorro dela, como disse uma pessoa aqui da igreja, uma membro da igreja, que ela trabalha lá no Campo Pinheiro, que chega a picanha na mesa lá para servir no buffet, eles dizem, sabe como é que eles dizem? Nem meu cachorro come essa picanha. Coisa. Nem os meus cachorros comem essa picanha. Desmerecendo. Por causa do dinheiro que eles têm. Então, Jesus disse: filho, o difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar rico no reino de Deus. Eles ficaram sob modo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando-lhe o olhar, disse para os homens: é impossível. Tudo, não para Deus, porque para Deus tudo é o quê? Tudo é possível. Diga, glória. É difícil, mas para Deus tudo é possível. Se essa pessoa, ela passar a fazer o que Deus manda ela fazer e mudar, Deus salva ela. É impossível para ela tirar do coração dela o amor às coisas materiais, mas para Deus não. Deus, ele pode mudar o coração de uma pessoa, basta que ela queira que Deus ele entre no coração dela e a vida dela vai mudar. Amém? Porque Deus ele pega. Eu pregava aqui o vaso. Nós somos barro. E o oleiro tem um poder sobre o barro. E ele faz do barro o que ele quiser. As obras, nós somos obras das mãos de Deus, cada um de nós. E ele conhece cada um de nós aqui. Ele conhece, sabe a nossa conduta aqui, lá fora, aonde nós estivermos. Amém? E aí ele disse aqui, ó: então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou a mãe, ou o pai. Veja só que o reino de Deus é totalmente dividido.
Aí, ó, o reino de Deus é renúncia. Ou filhos, ou campos, por amor de mim. E por amor de quem? Por amor do Evangelho. Ou seja, a pessoa deixou a família dela por amor de ninguém, deixou por amor a Deus. Deixou tudo por amor a Deus. Essa palavra deixar, que Jesus está dizendo, não é abandonar. Você entendeu, senhor? Não é largar, não tem nada a ver. Não. É colocar Jesus no lugar onde Ele merece na nossa vida, que é o primeiro lugar. Você está entendendo, senhor? Ele está dizendo que eu tenho que abandonar minha família, que eu tenho que tratar minha família mal. Não. Ele está dizendo que você tem que largar seu campo para lá. Não. Ele está dizendo que você tem que amá-lo acima de todas as coisas. Amém? E aí, no 30, ele disse: quem não receba já no presente, sem tudo, quer dizer, valores de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, como com perseguição. Olha só, o desafio, a luta. Teremos também o quê? Perseguições. E no mundo por fim, nós teremos a vida o quê? Aqui nós teremos provado. No reino de Deus nós teremos o quê? A vida eterna. Então tudo que nós vamos passar aqui é tudo um desafio para que possamos receber no futuro, no porvir, a vida eterna. Tudo que essas trocas que nós vamos fazer, nós estamos trocando tudo por causa da vida eterna. Estamos deixando tudo por causa da vida eterna. E aí, porém muitos, Jesus disse no 31, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Porque quanto mais o tempo passa, mais dificuldade teremos. Porque mais provado também nós teremos. Pode ser que sejamos como aquele homem na cruz, que ao reconhecer Jesus como Filho de Deus, ali ele foi salvo. Talvez alguém venha hoje na igreja, receba Jesus, aceite Ele, e amanhã ele será salvo. Vai morrer. Ao contrário de muitos que estão 10, 20 anos no Evangelho, 5, e de repente o tempo acabou cansando essa pessoa, desanimando a ela acabou desistindo, abandonou a fé, se cansou, já não quero mais, estou cansado, muitas coisas, muito isso, muito aquilo, eu preciso mudar de vida. Aí começa a abandonar as coisas de Deus e começa a se enveredar nas coisas do mundo, porque o tempo é inimigo nosso. Sabendo nós que a salvação, ela ainda não consolidou em nossas vidas. A salvação não se consolidou na nossa vida, não, gente. Nenhum de nós aqui estamos salvos ainda. Se igual morrer hoje, amém. Mas amanhã, só Deus sabe o que vai acontecer conosco. Porque quantas pessoas que na caminhada, na jornada nossa, que começaram a vida com Deus e que achávamos que elas estavam firmes e que ia adiante, aonde é que elas ficaram? Família, pessoas próximas, amigos, colegas, aonde é que elas estavam? Desistiram. E muitas vezes a gente olha e a gente fica triste por elas, porque achávamos que elas estavam mais firmes do que a gente. Olha, mano, a minha irmã, ela é uma mulher de oração, achava eu
gente vai apontar o dedo e não esqueça que tem 3 voltados para mim, ó. Eu estou apontando o dedo, olha os 3 aqui para mim, ó. Aí de repente, está lá eu. Porque começou as lutas, as provas, os desafios. E aí na hora de escolher, a gente tem que ter muito definido dentro de nós o que queremos para nós de fato, de verdade. Porque o trabalho consome a vida sua, ela consome a minha vida, as minhas preocupações, as nossas correrias do dia a dia. Aí a preocupação com o filho, com a esposa, com o marido, com isso, com aquilo, se envolve nas coisas terrenas e as espirituais, ó, vai deixando por último. Por último. Ou seja, não trata como não trata como prioridade, sabendo que as coisas terrenas, elas vão ficar tudo para trás. E nada mais importante do que a vida eterna. Mesmo Jesus te amando, me amando, Ele não poderá tomar decisão por mim e por você. Jesus é bom, jovem, mas não podia tomar decisão que só Ele podia tomar. Jesus é bom, e muito, mas aquela decisão de aceitar Jesus e querer um lugar no reino de Deus era dele. Deus, Ele propõe para nós. O que você quer? Você não precisa só se preocupar com as suas coisas pessoais. Tem algo que é mais importante do que isso. O que você está preocupado sobre isso? E a outra, e aquilo que é mais principal, sua alma. A minha alma, como é que ela está? A semana todinha, às vezes, Deus até incomoda. Às vezes passa os dias, Deus incomoda, Deus fala: olha, você não foi na igreja, não orou, não fez isso, fez aquilo para mim. Porque o tempo acabou tomando a vida da gente de uma forma, nos envolveu de uma forma, foi tanta estratégia maligna, tudo estratégia, gente. Porque o diabo não pode te dar riqueza. Pode. Ele pode te dar mansão? Pode. O diabo pode te dar saúde? Pode também. O diabo ele pode te dar muitas coisas, mas ele não pode te dar salvação. O diabo ele pode te dar tudo. Ele pode. Como disse o tranca-rua, eu sou aquele que fecha e ninguém abre, sou aquele que abre e ninguém fecha. Domingo, sexta-feira eu pregava, o próprio Deus mandou um espírito de profundo sono no meio do povo. Deus mandou um espírito, vários espíritos mentir. Para quê? Para ver a carne, para que a carne você vá na vida. Deus mandou os espíritos. E quando o profeta falou a verdade, o Acabe não acreditou, mas o espírito mentiroso, Acabe acreditou. Foi para a guerra e o profeta de Deus disse: se você for para a guerra, você morre. Ele foi e pegou o profeta e disse: só fala besteira a meu respeito, coloca no cárcere. Ele não voltou da guerra, voltou trazido pelo seu servo. Acabe. Saúl, só isso é Bíblia, gente. Tudo isso. Saúl tinha Deus o rejeitou e o próprio Deus mandou nele o quê? O espírito que o perturbava dia e noite, noite e dia. Porque o diabo, o reino de Satanás, se movimenta com a autorização de Deus. Se Deus falar, vai para aquela pessoa, ele vai. Mas se Deus falar, nela você não toca, porque ela me pertence, ele não toca. Você está entendendo? Já não? Diabo não toca. É só você ir no centro de macumba, consulta a vida de uma pessoa que vive em oração, que
que é de Deus, vê se eles vão mexer com ele lá. Não mexe de jeito nenhum, porque ela é carimbada e separada para o dia do Senhor. Ninguém toca. Porque Deus ainda diz: ai daqueles que tocaram no ungido meu. Ai daqueles que tocaram. Você vê comunidades que se unem, maçonaria, espiritismo, tudo envolvido com coisas do que riqueza, preocupado. Outros, tem pessoas que fazem pacto com uma língua para dizer: isso cuida da riqueza e vida, mas na vida eterna a alma dela pertencerá ao diabo. Ao diabo. Então, nós não podemos ficar no sono. Sono que eu digo, sono espiritual. Desapercebido, sabe? Desapercebido. Como se as coisas da terrenas fossem mais importantes do que as coisas eternas. Eu não posso trocar a minha salvação da minha alma por míseros dias na terra dos viventes. Porque a morte ela chega para todos, independente de cor, raças, origem, rico, pobre, não interessa. A morte ela chega para todos. E quando ela chegar para mim, para você, aí nós temos que estar preparados, porque se nós não estivermos preparados para ela nos vence aqui e nos vence no porvir. É isso que tem que nos preocupar, porque nós não podemos correr em vão. Tudo passa, tudo vai passar, e passa tão rápido, e passa tão rápido, que todo dia a gente olha: eu tinha 18, estou com 50, daqui com 50, daqui com 20 anos, eu não sou mais o mesmo homem com 70. E se eu chegar lá? Mas nada disso, eu tenho que me preocupar. Tenho que me preocupar em manter Jesus, seguir Jesus. Nós temos que fazer o quê? Seguir Jesus. Foi isso que Jesus disse? Pega tudo, vem me dar os pobres, te darei o tesouro e segue. Acabou. É só isso, irmão. Segue Jesus. Se reviste de Jesus. Se siga Jesus. E você vai ter uma mente voltada só para as coisas lá do alto. Como o próprio Paulo diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Aqui também em Tessalonicenses ele também diz assim, olha só, a união com Cristo. Veja o que ele está dizendo, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versos 2. Colossenses, para nós encerrarmos. Colossenses vai ser depois de Filipenses. Depois de Filipenses, gente. Lá no final da Bíblia, Filipenses, aí vai ser Tessalonicenses, já é, acabou Filipenses, já é Colossenses, capítulo 3, versículo 2, recomendação do Espírito Santo para nós encerrarmos, para pedir a Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, para você ir para casa. Amém? Amém. Pensai aonde? Nosso pensamento, veja aí, como é que nós temos que viver pensando? Capítulo 13, versos 2. Achou?
Pensar nas coisas lá do alto. É isso que nós temos que pensar? É isso? Pensar nas coisas que são as coisas lá do alto. Não aonde? Mas que são daqui, que são aqui da terra. Aí, ó. Olha só. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aí, ó. Recomendação. Está oculto, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é o quê? A nossa vida se manifestar, então vós também sereis o quê? Manifestado com Ele de que jeito? Aplauda o nome de Jesus. Em glória. Quando nós for embora, nós já vamos no corpo de glória. E aí eis que tudo vai ficar o quê? Atrás. Passou, irmão, ficou para trás. Fala para mim quantas coisas você já passou até hoje. Aonde elas estão? Atrás. Umas a gente lembra, outras não era tão interessante, nem lembra. Coisas que a gente criança, coisas que a gente achava que não ia passar. Agora não tem como, agora a coisa ficou feia. Passou, gente. Vai vir outros aí, vai passar também. E firma teu coração. Passa a pensar mais nas coisas da onde? Lá no alto. Pensa mais ali lá. As daqui não precisa de luta, de se esforço, não. As daqui não precisa de esforço, não. As daqui não precisa nem se esforçar muito, não. Aqui da terra, aqui automaticamente, irmão, já vai no automático, levanta de manhã, já sai correndo. Aqui não precisa se preocupar, não. Aqui é muito simples. Por quê? Porque no final do mês, como é que está o bolso? Às vezes cheio, às vezes vazio, né? Mas trabalhou o mês todo e no final vai sobrar alguma coisinha. Né? Se não sobrar, fica até desanimado, não fica? Aí até para levantar fica com preguiça. Mas quando começa a sobrar bastante, a gente começa a ficar animado. Fica ou não fica? Vamos bater risada. Fica animado, irmão, estimula. A gente é estimulado por isso. Poxa, está dando certo. Olha, comecei ganhando X, agora está ganhando X, está dando certo. Vamos lá. Mas não deixe de pensar nas coisas da mão. Atual. Porque a dilação é terra. Aí vai embora, a mulher fica atrás, fica para trás, arruma um outro. Ou não arruma? Irmã Rosa, arruma. Trabalhou, infeliz, trabalhou, cansou, não fez nada pela alma dele, morreu. A mulher lá não deixa nem esfriar o local, irmão. Foi lá, orou, fez uma resenha danada. Isso é pro homem também, do mesmo jeito, a mulher morre. Nem acabou de esfriar no caixão, o cara já está doido para arrumar outra. Ainda bem que ela morreu.
vamos pensar nas coisas eternas. Amém, gente? Se preocupe com isso. Guarde essa palavra no teu coração. Não esqueça, não. Faça dela a sua âncora. Faça dela o seu alicerce. Faça dela a sua base, seu tudo. Porque depois de tudo, você vai descansar junto com Jesus na eternidade. Amém, gente? Glória a Deus.